amigos da JPTV e do portal JP News. Esse é o programa Estúdio Aberto e é um programa da Rádio Progresso de Montenegro, que é gravado pela nossa JPTV. Ao meu lado está o famoso Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem. Adriano, bom dia aos nossos radionautas. É uma satisfação estar aqui hoje. Uma manhã que se anuncia chuvosa, aliás, é o prenúncio de um tempo de bastante chuva, né? Porque, segundo a meteorologia, nós teremos os próximos 8 dias com chuva intermitente, né? Isto não digo que seja preocupante, porque o índice de queda, o índice pluviométrico, ele baixou, né? Inicialmente estava previsto uma chuva muito forte, e aí possibilidade de enchente, agora já diminuiu, né? As nuvens já estão indo embora, a frente fria está indo embora já, mas pausadamente indo embora, e isso também diminuiu a queda pluviométrica. Certo. Bom, na introdução do programa eu falei da presença do famoso Ernesto Lauer, porque além de promotor de justiça aposentado, o Lauer teve sempre uma identificação e uma participação comunitária muito grande, né, Lauer? A gente sabe aí que tu estivesse envolvido, juntamente com a Nereida, em trabalhos aí do Lar do Menor, faz parte do Rotary, né? Uma pessoa que está muito engajada na comunidade, né, Lauer? Adriano, eu participei muito ativamente, né, principalmente na época mais antiga, né, antes da promotoria, eu fui vereador também, e depois da promotoria eu deixei um pouco Montenegro, e quando eu voltei, não me aposentei já mais de idade, eu me acomodei um tanto, né? Mas a vida comunitária é muito importante. E eu acho que nós podemos fazer muita coisa em favor da comunidade. Se o escrever é fazer alguma coisa, eu me sinto gratificado. Certo. E todas as pesquisas que a gente faz, né, buscando fotos para retratar um momento, isso para mim é muito gratificante. Isso satisfaz o meu próprio ego também, né? Laura, falando em trabalho comunitário, o Grupo Progresso de Comunicação continua com o seu trabalho, e agora haverá uma culminância, que em breve estaremos divulgando, de buscar a redução do salário dos vereadores. Na tua época, os vereadores já eram remunerados? A gente sabe que até parte dos anos 70 não eram remunerados. Não. Né? Quando eu entrei na vereança em 72, nós não recebíamos. Ficamos, parece que, 2 anos e meio ou 3 anos sem receber. E depois houve uma PEC, né, uma emenda constitucional, que permitiu o pagamento de remuneração aos vereadores, mas um valor baixo, né? E depois isso foi aumentando paulatinamente, né? Aqui em Montenegro foi quando se associou o valor dos vereadores ao percentual de 30% ou 35% do ganho dos deputados estaduais, e aí que houve uma melhora, mas os vereadores, eles até 2000 e pouco, no início do ano 2000, eles recebiam remuneração baixa. Certo. Bom, esse assunto é bastante polêmico, porque há quem diga que há necessidade de uma Câmara forte, com bons salários. Outros dizem que os bons, as pessoas que têm uma vontade muito grande de trabalhar pela sua comunidade não se importam muito com a remuneração alta, né? Como é que é a opinião do Ernesto Lauer em relação a isso, Lauer? Adriano, é o seguinte, veja, no nosso tempo a remuneração era baixa, então tu tinha necessariamente que te dedicar a uma outra atividade profissional. Então tu mantinha a tua atividade normal e mais a vereança. Claro. Tu tinha as reuniões da Comissão Geral de Pareceres e as reuniões ordinárias, né, de plenário. Hoje, com a remuneração quase em R$6.000, os vereadores muitos dos vereadores
quase a maioria, está com dedicação quase que exclusiva, não é? E as reuniões estão proliferando, nós temos praticamente reuniões diárias na Câmara Municipal. E isto demanda, então, atividade permanente e passa a se dedicar exclusivamente ao exercício da vereança. Então, a remuneração tem que ser melhor. Agora, se 6 mil é o suficiente ou é demais, né, não cabe a mim uma apreciação, né? Isso eu acho que a população ela terá a oportunidade de se manifestar e verificar, porque nós podemos fazer uma volta ao passado, quer dizer, os vereadores vão se dedicar à sua atividade e também se dedicar à Câmara, né? Se dividirem, vamos dizer, entre a atividade privada e a atividade pública, que é o exercício da vereança, e a remuneração poderá ser inferior, mas com a dedicação exclusiva a remuneração tem que ser melhor. Isso não resta a menor dúvida. Muito bem, Laura, agora a gente vai para a área da cultura. A figura feminina é o tema central da nova exposição da artista Nessi Homem de Almeida. Cerca de 20 obras estão expostas no Museu de Artes de Montenegro, que propõe uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, na mostra intitulada Essência Feminina em Formas e Tons. Que bacana esse espaço do Museu de Artes aí, que abre para esses artistas aqui da cidade, né? Sim. Isso vem acontecendo há muito tempo. Tu és um frequentador dos museus. Aliás, Montenegro tem mais de um museu, né? Além do Museu de Artes, o Museu Histórico, né? O Museu Literário. Sim, eu frequento o Museu Histórico e Geográfico de Montenegro, né? E as minhas pesquisas hoje se direcionam às fotos. Com o falecimento do Romélio, e o seu acervo passou para outras mãos, né? Passa para mãos de terceiros, e então eu encontro dificuldade de buscar as fotos que eu tenho necessidade para emoldurar os meus escritos. Então eu tenho buscado no museu. Às vezes eu encontro dificuldade no próprio museu de me fornecer um número X de fotos, porque eles têm uma regra de só fornecer 5 fotos, né, por pessoa. Só que eu preciso de 5 fotos por mês. E essas 5 fotos é 5 fotos por dia? Mas aí é que está. Não tem uma regra que estabelece 5 fotos por dia, eles estão dando 5 fotos por pessoa. Ok. E sem um tempo determinado. É isso nós estamos levando agora à consideração da diretora do museu, né, para que estabeleça uma regra mais rígida e flexibilize o tempo, né? 5 fotos por mês ou 5 fotos por semana, entende? É isso que nós precisamos flexibilizar. E isso é um grande entrave que eu encontro no nosso museu aqui. Muito bem. Ernesto Laura, agora a gente volta para assuntos da política. Vereadores estão cobrando soluções para a poluição visual na cidade. Olha só essa foto aqui, Laura. Os vereadores estão reclamando que a companhia telefônica, a Oi, deixa os fios pendurados por aqui e por ali, e eles querem uma posição sobre a companhia telefônica. A minha pergunta aqui na Bento Gonçalves os fios estão todos ali atirados. A pergunta né, para o jurista Ernesto Laura: o poder público municipal, o legislativo, tem como interferir numa concessionária que é em nível de união da federação? O Altacir Martins, ele tinha uma colocação muito interessante. Eles nos cobram pelo uso do telefone, então nós temos que cobrar também pelo uso do espaço. Os fios passam, então nós temos, o município deve cobrar, né, por esses fios, pelo espaço que eles ocupam com os fios. Não pelos postos. Não. E veja o seguinte, a Oi está deixando muito a desejar, muito. Esses dias eles trocaram umas capas protetoras e mexeram em vários telefones na Ramiro Barcelos. Nós ficamos 10 dias sem telefone. 10 dias.
e os rapazes estavam na escada, nos postes, né, arrumando alguns telefones, a gente dizia: o meu também está. Eu não posso arrumar, eu preciso que venha uma ordem. Sabe por quê? Porque sem essa ordem eles não recebem. E eles estavam ali, bastaria ele colocar digitar alguma coisinha ali na caixa, e já o meu telefone estaria ligado. Mas ele não faz isto porque, se ele fizer, ele não recebe. Então tem que vir uma ordem. Essa ordem leva às vezes 72 ou muito mais tempo para ser despachada. Então a Oi está deixando muito a desejar. Eu acho que o poder público tem que se preocupar, efetivamente se preocupar com isso, né? E isto é a importância das reuniões, por exemplo, dos vereadores, né, onde se exige a atividade quase que permanente, né? Porque isso é uma forma, os vereadores, eles não têm poder de execução, mas os vereadores têm poder para buscar soluções, oferecer soluções, né? E fazer uma coação em cima dessa empresa de telefonia. A Oi está deixando a desejar. Eu estou quase que, se não fosse a internet, eu queria fazer com a GTEC, mas parece que não tem, na Ramiro não tem mais a fibra ótica, não tem mais caixa. Então eu não consigo, mas no momento que eu fizer, eu me vejo livre. Eu vou suspender o telefone, o convencional, esse, de tão mal que eles estão atendendo. Já tem gente usando apenas o celular, né? Só o celular, isso mesmo. E é o que eu pretendo fazer. Bom, Laura, agora a gente volta para um outro assunto. Ainda sobre esse assunto da Câmara de Vereadores, não te parece que nesses últimos anos, como nunca, né, a Câmara tem funcionado também como esse fator de reivindicação, de realização de reuniões? Parece um aspecto bastante positivo, né? Positivo, sim. Efetivamente, como nunca, né, os nossos vereadores eles têm batalhado muito, eles têm muita atividade. Veja só o seguinte: uma CPI ela demanda muito tempo. Não só o tempo das reuniões, mas o tempo da preparação, da pesquisa, né, dos relatórios, elaborar relatório. Então tem todo um trabalho preparatório antes. A comissão processante, né, do impeachment, levou muito tempo. Isso demanda muito tempo, demanda muita atividade. Então é a atividade permanente do vereador. Aí ele precisa de uma boa remuneração. Esse que é a colocação que eu faço, né? Muito bem. Laura, agora uma outra notícia aqui. O vereador Renato Crantes, na semana passada, anunciou que ia entrar com uma representação contra o prefeito Luiz Américo Alves Aldana. Segundo ele, houve uma distorção no contexto da Escola Municipal Dona Clara Camarão, lá em Alfama, né? E ele denunciou, o vereador Renato Crantes, que por determinação da Secretaria Municipal de Educação e do prefeito, 5 turmas ficaram concentradas em apenas uma sala de aula com o fim do turno da tarde. Ou seja, lá na Dona Clara Camarão foi extinto um dos turnos da escola, então todos os alunos se concentraram apenas num turno e apenas numa sala de aula. E foi o motivo de representação do vereador Crantes. Veja o seguinte: até onde isso é pedagógico? Até onde isso é prejudicial ou é favorável? Há prejuízo? Se há prejuízo, inegavelmente isso não pode acontecer, porque a criança e o adolescente têm proteção integral. Entende? Agora nós temos que, em primeiro lugar, perquirir. Agora o Renato Crantes é um esperto na área da educação. Ele deve estar sentindo que há prejuízo, né? Que houve prejuízo, ou está havendo prejuízo, né? Nisso aí. Quantos alunos são? Como é que numa sala só consegue dividir alunos de quarto ano do ensino fundamental com os alunos do quinto, com os alunos do terceiro? Consegue passar os ensinamentos? Quantos professores participam?
Então, várias indagações que poderiam ser feitas e isso realmente, né? O vereador não tem poder para isso, o vereador tem que representar, ele é o fiscal. Então ele verifica isso, ele repassa ao Ministério Público ou ele institui uma comissão parlamentar de inquérito para investigar. Certo, perfeito. Laura, agora a gente entra no segmento esportivo aqui do Estúdio Aberto. Temos uma pausa aí para os jogos da Seleção Brasileira, uma pausa no Campeonato Brasileiro que volta só na quarta-feira da semana que vem. Tu acha isso positivo para os times, Laura? Para os times que têm jogadores, né, convocados, eu acho que isso é positivo, mas nem todas as equipes, né, do Brasileirão eles têm jogadores. Então eu não vejo grande vantagem nisso, né? Até há prejuízo para os espectadores, né? E principalmente os telespectadores. Muito bem, Laura. E está anunciado também, ainda dentro do esporte, para o mês de março. O Brasil joga amanhã. O Chile é hoje? Não, hoje não. Hoje não. Laura, há uma informação aqui em relação à definição da FIFA. A FIFA prometeu para março dar uma posição sobre a solicitação da CBF de haver alteração e o quarto árbitro poder consultar a televisão em casos de dúvida, né, impedimento e tal. Como é que tu vê esse assunto, Laura? Eles focaram isso, eu não me lembro se no campeonato de futebol americano. Existe a possibilidade do juiz olhar a televisão. No futebol não, porque a FIFA não autorizou. Não, o futebol americano. O americano. O rugby, o soccer. No futebol americano, aquele que joga com as mãos. Truculento. Aquele. E existe a possibilidade. E a exemplo desse esporte, se pretendia ou se pretende, né, que também o quarto árbitro aqui possa examinar a televisão, verificar com mais cuidado. Inclusive, a televisão tem o recurso da câmera lenta, né, que pode mostrar bem direitinho. Eu acho que isso é muito importante. Tu acha positivo, então? Sim, acho positivo. Muito bem, Laura, mais um assunto aqui. Olha só o que está dizendo. Agora a gente sai do esporte e vamos para a política nacional. O presidente da Câmara, o Cunha, está dizendo que não vai renunciar em nenhuma hipótese. O presidente da Câmara voltou a negar contas na Suíça, né? Apesar de já haver apontamento que mostra que ele tem conta, sim, e movimentação na Suíça, né? Agora também em relação à questão de renúncia, de impeachment, deve ser aberto sim na Câmara o processo de impeachment da presidente Dilma. E tem uma piada, né, que dizem que deve se negar sempre. A mulher encontra o marido com outra na cama, né, mas ele nega. Tem que negar? Categoricamente ele nega. Até que ele próprio acaba acreditando que não aconteceu. Mesmo que ela tenha visto? Mesmo que ela tenha visto, mas ele tem que negar. Negar sempre, não era eu. Né? Foi uma ilusão de ótica. Né? Então, o homem está fazendo o papel dele, está negando. Né? E eles têm que negar sempre. E veja, tem coisas assim que são evidentes, mas eles negam. Né? Por quê? Eles têm que negar. Claro. Eles vão admitir, se ele admitir, você tem que largar tudo, inclusive o mandato dele. Ao negar, pelo menos ele ganha mais tempo. Ele vai ganhando tempo. Enquanto o pau sobe e desce, o lombo folga. Bom, Laura, ok. Nós temos uma relação bastante diferente, agora a partir de 2015, da relação do Congresso com o próprio Palácio Planalto. Praticamente não existem mais partidos definidos de situação ou de oposição. Nós temos gente do PSDB que é a favor do governo, gente do PMDB que é do governo, que é contra o governo. Isso. Então está uma misturança, né? Então, nesse sentido, surgiu agora uma terminologia nova, que são as pautas bomba, né? As pautas bomba, sim. Isso eu nunca tinha ouvido falar, né, Laura? Justamente a pauta é bomba porque
ele é contra o governo. Né? Exatamente. Que vai aumentar a despesa, que o Levi, né, o ministro da Fazenda, ele pede, por amor de Deus, que não se aprove projetos que aumentem a despesa. Né? E isto é uma pauta bomba, né, se colocar um projeto dessa natureza em votação. Né? E o que o Cunha está fazendo para tirar de cima dele esta perseguição, né, que ele entende como tal, né, essa busca constante, né, ele está sob pressão, inclusive dos jornalistas. Então o que ele faz? Para desviar a atenção, desviar o foco dele, ele põe pauta bomba. Né? Então tu vai te dedicar àquela pauta bomba lá, né, e esquece ele um pouquinho. Eu acho que ele está fazendo um trabalho bem feito, e com isso também ele está dizendo que tudo está sendo imputado a ele por causa dessas pauta bomba. Claro. Né? Então, querendo alijá-lo do poder, porque ele está colocando em votação, está colocando em discussão, né, projetos que são contra o governo. Bem, a gente sabe que a desestabilização do governo acaba refletindo diretamente na população, no índice de criminalidade, no aumento de impostos, no aumento de taxas. E o que a gente vê é que muitas vezes não se quer votar para não acirrar ainda mais esses problemas, né, Laura? Então, nós temos aí um índice de criminalidade muito grande. Como é que tu denotas assim, qual seria, na tua visão, a solução para termos uma economia mais estabilizada e diminuição do crime, dos altos índices de crime no país? Adriano, a droga, principalmente a droga, é o ganho fácil, sabe? E a impunidade. Porque a impunidade, não que nós não tenhamos leis boas, leis de origem penal, né, da ordem penal, boas, nós temos. Né? Os crimes hediondos aí estão catalogados, é importante esse dispositivo penal. Mas agora é o seguinte, nós não temos presídios. Nós não temos onde segregar essas pessoas. Os presídios, os presídios são controlados pelos próprios presos. Nós não temos agentes penitenciários suficientes para manter a ordem dentro dos presídios. Então, isto é uma roda viva, né? E cada vez a situação vai piorando mais. E cada vez nós temos mais problemas na economia. Cada vez a população está sofrendo mais. Cada vez o padrão de vida está baixando. No início criou-se a classe C. Essa classe C, hoje, com a crise que nós estamos passando, a tendência é desaparecer, voltar à pobreza. Mesmo com o Bolsa Família. O Bolsa Família, inegavelmente, vai ter que... A Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o que está acontecendo? Nós estamos criando aqueles bolsões que deu o estouro nos Estados Unidos. Não estão mais pagando as prestações mensais do Minha Casa Minha Vida. Né? E aí isso estoura nos bancos. E esses bancos já negociaram, né, essas dívidas. E isto é uma roda viva. Isto aí, nós estamos ainda no início. Se nós não tivermos medidas de impacto, né, e que efetivamente sejam sacramentadas pelo Congresso Nacional, nós vamos de mal a pior. O impeachment seria uma medida de impacto? O impeachment ele seria também muito mal visto. Eu acho que a renúncia é melhor. Perfeito. A renúncia ou né, mostrar o vício na eleição. Vai começar a ser agora, né? Através do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou através do TCU. Claro. E a Câmara não referendar, né? Referendar e ela se torna aí inelegível. Tu acredita na renúncia? Perde o mandato.
Não, agora ainda não. Eu não acredito, mas se a coisa for se agravando dia a dia como está se agravando, a renúncia é quase que uma medida necessária, né? Toda essa mudança que foi feita, Adriano, são 22 mil CCs, corta 10 mil, aí pode-se pensar em CPMF, mas primeiro corta, mostra que o próprio governo cortou gasto. Ele não cortou gasto até agora, ele acumulou, ele colocou atividades ministeriais, acoplou elas num ministério só, né? Baixou um pouquinho o salário, isso é medida paliativa. Agora, corta 10 mil CCs. Aí sim, isso não está acontecendo. Muito bem, Laura, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela participação. Um abraço. Voltamos quarta-feira com o Ernesto Laura e amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais. Tá certo.